uma matéria aqui, onde diz que deixa eu ver em que site, tá na Folha UOL, que diz que o Ministério Público, né, gente, foi omisso e falhou perante a fila do INSS. E eu concordo em gênero, grau e número. Foi omisso, gente. Porque todo mundo sabe que só chegou a esse tamanho de fila por causa de alguns itens, alguns fatores. Por exemplo, o governo dá mais prioridade a revisar benefício do que conceder benefício. Pagar bônus, um bônus mais atrativo para quem revisar benefício e não para conceder benefício, como já foi, a mídia inteira já deu essa informação, não é eu que estou levantando essa lebre, não sou eu que estou afirmando isso, são especialistas previdenciários, inclusive o pessoal do IBDP já falou isso, né, que o bônus pago a técnicos, para analistas previdenciários, ele é muito mais atrativo para revisar o benefício do que para conceder benefício, né, mas enfim, gente, olha o que a matéria diz aqui. Mas antes de eu entrar na matéria, você já se inscreveu no canal? Então se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho, gente. Dá uma ativada nesse sininho em todas as notificações. Vai deixando aquele like especial. E se você achar que eu mereço, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. E como tem um amigo youtuber meu, esses dias falou uma coisa que é bem legal. Ele falou assim: se você gostou do nosso conteúdo, quer pagar o nosso trabalho, deixa um like aqui, deixa a gente, ó, com o peito cheio de alegria, né? O like é a temperatura que mede, né, gente, a popularidade do nosso conteúdo aqui. Olha, o tempo passa, mas as filas não acabam, só muda de formato. Na década de 90, pessoas madrugavam na porta do INSS atrás de ficha de atendimento. Nossa, é pura verdade. Eu me lembro muito bem dessa situação. Até quando a minha avó foi se aposentar, a gente, olha, pagou o carro, foi de madrugada, chegar lá no INSS para pegar, né, a fichinha lá, né? Depois de 2006, com a criação da Central 135, a espera é regulada pelo agendamento virtual. Em 2018, o pedido de benefício passou a ser feito a partir de um clique no celular, como o aplicativo Meu INSS, e a demanda nacional é represada numa espécie de social cloud, né, serviço de informática para armazenar arquivos de quem busca a Previdência Social. A postura, gente, do Ministério Público Federal ou da Defensoria Pública da União frente a esse retardo foi combatida ao longo do tempo com ajuizamento de ação civil pública em várias regiões para conceder auxílio-doença ultrapassada a tolerância legal de 45 dias. Por que eu digo, gente, que o Ministério Público foi omisso à questão disso? O Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a DPU, já deveriam há muito tempo ter definido dessa maneira. BPC, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, né? É auxílio acidente e aquele acréscimo de 25% para aqueles que estão acamados, que precisa de cuidado de terceiro. Devia ser assim. Ultrapassou a 45 dias, não se passou por uma perícia médica negando ou concedendo o benefício, automaticamente o INSS deveria ser obrigado a começar a pagar o benefício. Porque, gente, se você quer um aposentado rural, tá atrás de uma aposentadoria rural, gente, você esperar 5, 6 meses, para quem já trabalhou a vida inteira, não vai mudar em nada a sua situação. Você que está aguardando uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, também é a mesma situação. Agora, gente, quando nós estamos falando, por exemplo, de um auxílio doença, é urgente. Nós estamos falando para hoje. Se estamos falando, por exemplo, de um acréscimo de 25%, é uma pessoa, gente, que está quase se indo desse mundo, que está quase morrendo, deveria ser, em 45 dias não teve a perícia para o médico avaliar se merece o 25% de acréscimo ou não, o INSS deveria ser obrigado já a começar a pagar, né? E o pior de tudo, depois não poderia revisar não. Né, não poderia derrubar. Porque aí, gente, o INSS e o governo ia ver o tamanho do prejuízo e ia fazer com que o negócio funcionasse. Porque tem como fazer funcionar, porque tem como resolver. Por exemplo, nessa contratação de militares, né, de reservista, aposentados, que já estão recebendo, né, que vão ganhar mais 30% a mais. A contratação de peritos do INSS já aposentados, que já estão recebendo, que vão voltar a trabalhar. Gente, isso é paliativo, não resolve. Não resolve. O que ia resolver?
Era o governo, digamos assim, pegar, vamos fazer um concurso público para hoje, vamos convocar aí 8.000 pessoas, digamos assim, vamos dar, aí gente, olha que situação gente, ia gerar emprego para 8.000 pessoas, né, para que ia começar a trabalhar, vamos contratar mais 2.000 médico perito, né, urgente, né, para fazer esse trabalho. Gente, ia resolver a situação, ia gerar emprego. E olha o que o governo faz, é o oposto. Tem 11 milhões de desempregados. O governo vai dar dinheiro, vai dar trabalho para aqueles que já ganham, para aqueles que já estão trabalhando, trabalhando não, para aqueles que já estão ganhando. Ou seja, esses militares da reserva vão ganhar 30% a mais, mas eles já têm o dinheiro deles. Os médicos peritos aposentados, apesar, né, gente, que a gente sabe que nessa parte nós devemos levar em consideração a experiência, já tem a experiência, né? Mas mesmo assim, já estão recebendo. Tem tantos médicos novatos aí, médico que acabou de se formar e querendo começar uma carreira, começar uma vida melhor, né, gente, que vai fazer um concurso público para trabalhar no INSS. Gente, ia gerar emprego e o governo pensa ao contrário. E o Ministério Público não faz nada. O Ministério Público devia dizer assim, não, tá errado. Eles disseram que tá errado, mas não faz nada. Né? Vamos mudar. Ou então pega e entra lá. Não, os militares e tal vão trabalhar apenas 3 meses, único e exclusivamente nisso. E colocar o preto no branco. Olha, eles podem aqui atender ali sabe, naquelas mesas de atendimento, prestando informação e tal, e nada mais do que isso, porque se a pessoa não tem informação para conceder benefício, né, gente, daí fica bastante complicado. Ou seja, o Ministério Público ele tem sido omisso sim quanto a esse negócio do INSS. Porque já passou da hora, gente. Já passou da hora de se ajuizar mesmo. Porque em algumas regiões, como a matéria disse, a que está na Folha de São Paulo, gente, agora o UOL, né? Folha UOL, né, que é do mesmo grupo Folha de São Paulo, em alguns estados, em alguns lugares pontuais do Brasil já existe isso. O INSS é obrigado a conceder o benefício se não passou por uma perícia médica, né? Que depois que ultrapassou o tempo legal permitido por lei. Mas só que daí depois, quando o INSS revisa lá, derruba o benefício e pronto, e corre o risco até da pessoa devolver esses valores. Deveria ser o contrário. Esse tipo, gente, eu estou falando de benefícios que envolvem questão de saúde e vida. Porque um beneficiário que está atrás de uma aposentadoria por invalidez, o beneficiário que está atrás de um auxílio-doença pode até morrer nessa espera. Essa que é a grande realidade. Eu não estou dramatizando, né? Deveria ser obrigatório. Olha, passou 45 dias, o benefício é concedido automaticamente, o governo não pode mexer. É óbvio, pode fazer a convocação depois, né, para ver se a pessoa está doente ou não, né, mas não poderia, digamos, revisar o benefício para derrubar ali logo a concessão. Porque aí sim o INSS ia se mexer, porque ia doer no bolso, gente, que o brasileiro é assim. Ele só presta atenção, só resolve as coisas quando começa a doer no bolso, senão não faz. Porque daí o governo ia ver que a maioria conseguiu o benefício, era rapidinho, o INSS estava cheio de funcionário para trabalhar. Era rapidinho que ia ter perito médico em todas as agências do INSS e dependendo da região, né, onde que tem muita, que o tráfico de pessoa é grande, né, gente, pessoas, como se diz, a movimentação ali é grande, ter 2, 3 médicos peritos, não é verdade? Aí você ia ver se a situação não se resolve. Eu penso que o governo ele tem tentado resolver. A questão é que ele está tentando, mas está tentando, no meu entender, do modo errado. Eu via, vocês já tem um comentário assim, a pessoa falando assim, mas tudo não pode? Contratar militar não pode. Contratar coisa. O que que pode para você, gente? Para resolver essa situação, todo mundo sabe, é concurso público. Né? Então, já que colocou os militares, agora vai sair, o governo vai editar um novo decreto que dando permissão para que possa trazer peritos aposentados, que estipule um prazo para eles ficar dentro da agência, 3 meses só, e só para conceder benefício. Agora, o duro que se coloca essas pessoas aí para entrar no pente fino, né? Digamos que faça um negócio desse. Daí você acha que vai resolver a fila? Você acha que esses mais de 2 milhões de pessoas que estão no seu benefício represados dentro do INSS vai ver o seu caso resolvido? Não vai. Não vai. Então é preciso que a justiça, gente, que a justiça ela seja mais ágil.
né? E engraçado que a justiça me parece que ela está trabalhando em bloquinho. Um faz uma liminar aqui, ou digamos, ajuiza alguma coisa para melhorar a vida do cidadão, mas fica restrito naquele lugar e não estende para o Brasil como um todo. Né? É preciso que a justiça seja mais uniformizada, essa que é a grande realidade. E no seu entender, gente, a Justiça, o Ministério Público Federal está sendo omisso quanto ao sofrimento da população brasileira perante a todo esse estigma a qual o aposentado está passando devido a esses atrasos do INSS? Dá aí a sua opinião.